Olá, oitavo ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos trabalhar crônica. Bom, gente, nós vamos saber quais os tipos de crônica que existem. Vamos também estudar as características das crônicas, certo? No que tange, por exemplo, a tipologia, as finalidades, então, deste gênero textual e logicamente, vamos também aprender a produzir uma crônica ou mesmo, muitas vezes, saber analisá-la, certo? Então, vamos lá. O que é crônica, não é? Bom, crônica é uma forma textual, ou seja, um gênero textual, no estilo de narração, com a tipologia narrativa, então, certo? Deixe-me colocar aqui. No estilo de narração, ou seja, a tipologia é narrativa. Pronto, que tem por base fatos que acontecem no nosso cotidiano. Na verdade, esta é uma característica, muitas vezes, de um tipo de crônica específico, tá? Bom, por este motivo é uma leitura agradável, pois o leitor ele interage com os acontecimentos e esses acontecimentos, gente, muitas vezes, né, faz com que ele se identifique naquela narrativa, certo? Ou seja, com as ações tomadas pelas personagens. Geralmente, as situações postas representam aquilo que nós fazemos, né, diariamente. É aquela história, né, que família você só muda mesmo, né, de endereço. Sempre são os mesmos problemas, né? Muitas vezes as mesmas situações, né? Dentro das diversas famílias. Com pessoas, né, com determinada característica, né, com determinados comportamentos. Isso aí, muitas vezes, né, se repete, né, de uma família para outra. Então, por isso que muitas vezes as pessoas se identificam, então, com as narrativas de crônicas. Você já deve ter lido alguma crônica, né? Espero que sim. Na verdade, já até trabalhamos crônica, né? Agora, elas podem estar, por exemplo, presentes em jornais, revistas ou livros, tá? É uma leitura muito envolvente, né? E é envolvente porque muitas vezes o uso da primeira pessoa, ou seja, quem está escrevendo a crônica escreve em primeira pessoa. Tá? Muitas vezes isso aí aproxima o autor de quem lê, certo? Mesmo que muitas vezes o escritor, né, não seja uma personagem, mesmo assim isso aí aproxima o leitor de quem escreve, tá? Do autor, na verdade. Então, muitas vezes a crônica ela é apresentada como uma conversa informal, tá? O cronista tende a dialogar sobre fatos até mesmo íntimos com o leitor, certinho? Bom, o texto ele geralmente é curto, com a linguagem simples, o que então torna ainda mais fácil e mais próxima a narrativa do leitor, né, de praticamente todas as faixas etárias. O que é trabalhado então na crônica? A sátira, a ironia, o uso da linguagem coloquial, ou seja, a linguagem que as pessoas falam no dia a dia, certo? Essa linguagem, então, coloquial que é demonstrada na fala das personagens, também a exposição dos sentimentos e reflexões sobre o que se passa, né? Tudo isso está presente nas crônicas. E as pessoas, então, se identificam muito justamente pela exposição de sentimentos e a reflexão sobre diversos problemas que nós enfrentamos. E muitas vezes aquilo ali pode, né, ser até mesmo um alento para a pessoa, ou seja, pode servir, né, muitas vezes de ajuda, porque ela muitas vezes, né, poderá ler uma crônica e sentir que alguém está passando por aquilo que ela também está passando, não é? Beleza. E muitas vezes alguns comportamentos, né, nas crônicas são explicitados, ou seja, eles acabam dizendo o que se deve fazer em diversa situação, né, como reagir a tal situação, como analisar tais situações em si, né, pelas quais nós passamos. Bom, então,
como já exposto, né, há vários motivos que levam o leitor, né, a gostar de crônicas, certo? Mas vamos ver então o que é necessário para nós então produzirmos uma crônica, né? Quais são as características da crônica? Bom, nós temos aqui uma narrativa curta, o que torna a leitura agradável. Você muitas vezes olha para aquele livro com muitas páginas, 500, 600, 900, 1000 páginas, e muitos acabam se desanimando, né? Apesar de que é um erro, né? Ou seja, você tem que mergulhar na história. Mas a crônica ela é uma leitura que você pode fazer, né, basicamente todos os dias, né, por ser, então, um tipo de escrita ou de narração muito curta, certo? Descreve fatos da vida cotidiana, também da vida política, tá? Da nossa vida em sociedade, ou seja, na verdade é o nosso dia a dia, né? Porque a política influi na nossa vida, né, diariamente. A forma em que as pessoas se comportam na sociedade também influi na nossa vida, né, diariamente. Então, em si, descreve os fatos da vida cotidiana? Sim. Né? Pode até ter o caráter humorístico, tá? Crítico, satírico ou irônico. Tá bom? Possui personagens comuns. Aqui não vão ser trabalhadas personagens que são consideradas, né, como muitos aí dizem, celebridades, tá? Não, personagens comuns. Segue um tempo cronológico determinado. Não vai haver muitas, vamos dizer, situações de saltos no tempo. Na verdade, nem há. Porque é uma linguagem direta, com narração curta, então o tempo ele vai seguir uma ordem, né, sem ter então todas essas análises temporais. Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens, como nós já falamos, né? As personagens usam a linguagem, no caso coloquial, do dia a dia, né, sem se preocupar em respeitar as regras. A linguagem é simples, certo? Então, se você gosta, né, por exemplo, de ler, mas sente dificuldade com alguns tipos de produções literárias, a crônica pode ser, né, um pontapé para que você então consiga criar este hábito de leitura. Porque aí ler, por exemplo, livros de Machado de Assis, de José de Alencar, né, de determinados períodos na história ou de escolas literárias, pode realmente ser desafiador, né, dependendo da sua idade e também do seu costume, né, ao ler. Então, é um belo pontapé a leitura de crônicas, beleza? Bom, temos aqui alguns dos cronistas, tá? veteranos e mais recentes, tá? Fernando Sabino, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Heitor Coni, Carlos Drummond de Andrade, certo? Esse aqui é contemporâneo da gente, tá? Fernando Ernesto Badio, Lígia Fagundes Telles, Machado de Assis, Max Geringer, tá? Moacir Ciclia, faleceu, né? Pedro Bial, está aqui, da Rede Globo, né? Inclusive. Arnaldo Jabor, também já trabalhou na Rede Globo, não sei se ainda trabalha na instituição, dentre outros, tá? Bom, ótimos cronistas, todos eles, certo? Então, você pode muitas vezes buscar, né, as crônicas mesmo pelos autores, certo? Logicamente, cada um tem uma característica, né? Usa técnicas diferentes de, por exemplo, produção, né, literária, como respeitando ou dando mais ênfase a este ou aquele elemento da narrativa, ou então algumas técnicas como usos de figuras de linguagem, entre outras situações, tá bom? Beleza. Agora, a crônica, as diferentes classificações. Bom, a crônica, ela, na verdade, é um gênero, né, que tem uma relação, olha só, com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano em linguagem literária conotativa. Certo? Você muitas vezes vai criar uma ideia a partir, então, de uma situação que sequer existiu realmente. Tá? Mas, vamos lá. Vamos ver aqui a origem da, no caso, palavra crônica. Né? Ela é grega, vem de cronos, tempo,
É por isso que uma das características desse tipo de texto é o caráter contemporâneo, certo? Por quê? Porque muitas vezes trata daquilo que nós vivenciamos, dessas características que temos hoje em dia. Então ela sempre é contemporânea, certo? Muitas vezes uma crônica, por exemplo, escrita por Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, pode não nos atingir em si, porque trata de situações específicas das pessoas daquela época, das características do cotidiano das pessoas que viviam naquela época. Mas alguns escritores, né, por serem geniais, como Machado de Assis, conseguiram fazer com que as suas produções literárias se tornassem ainda atuais, mesmo 100, 200 anos depois de sua escrita. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a crônica ela pode ter diferentes classificações. Tá? A crônica ela pode ser, então, uma lírica, certo? Ou crônica lírica, aquela em que o autor relata com nostalgia e sentimentalismo. Lírico significa isso, né? A exposição de sentimentos, tá? A exposição, né, de, por exemplo, pensamentos que levam a épocas memoráveis da sua vida, entre outras situações, né, ligadas aos sentimentos, certinho? A crítica, aliás, a crônica também pode ser humorística, tá? Em que o autor faz graça com o cotidiano, brinca com o cotidiano, brinca com, por exemplo, as nossas atitudes diárias, que muitas vezes, né, são até curiosas, são até esdrúxulas, né, esquisitas, né, as nossas ações, certo? E que muitas vezes as pessoas não param para pensar no que fazem. Bom, existe também a crônica ensaio, em que o cronista, ironicamente, tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder, ou seja, ele muitas vezes acaba sendo irônico com algumas atitudes das pessoas mais ricas, que muitas vezes acham que os outros, né, não têm nenhum tipo de inteligência para notar a forma em que eles dominam a sociedade, muitas vezes se fazem de os bons homens, né? Ou seja, uma coisa, né, ridícula em si, e muitas vezes o autor usa da ironia para, no caso, revelar essa situação, né? A situação de pessoas que estão no poder, que são ricas e que muitas vezes tentam, por algum comportamento ou outro, tá? Como, por exemplo, se tornarem filantropos, né? Com a ideia de que então podem fingir certa bondade, né? Ou então abrindo algum tipo de instituição que possa, né, dizer que estão ajudando outras pessoas, sendo que há muitos interesses aí. Então, muitas vezes a crônica ensaio acaba então fazendo com que estas situações sejam reveladas, sejam então denunciadas. A crônica também filosófica, né, é uma reflexão a partir de um fato ou evento. Isso é bem interessante porque muitas vezes vai tratar de situações que nós enfrentamos no dia a dia, que muitas vezes aflige as pessoas, que faz com que as pessoas então se sintam assim, vamos dizer, muito destruídas mesmo, né, no seu psicológico, né, o que leva muitas vezes a problemas, a doenças mesmo, psicossomáticas, entre outras situações, né, que entristecem as pessoas. E essa crônica filosófica muitas vezes serve até de ajuda, né, porque você passa a observar os eventos cotidianos de uma forma diferente. E existe a crônica jornalista, né, que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos. Pode ser policial, esportivo ou política. Porque muitas vezes essas notícias seguem um certo rumo, né? Muitas vezes essas notícias são expostas à sociedade com uma intenção então que é um fator para a textualidade, ou seja, uma intenção de provocar certas reações na sociedade. E essas intenções muitas vezes têm objetivos que muitas vezes são, então, vamos colocar assim, com a intenção de lucrar algo, né? Ou então mesmo de fazer com que as pessoas pensem como tal, no caso, ideia, como tal segmento filosófico pensa,
fazendo com que então as pessoas assistam aquele tipo de jornal, aquele tipo de emissora, certo? Por quê? Porque ela acabou sendo moldada por aquele pensamento que é exposto e é sempre então revelado às pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, e então elas acabam rejeitando aquilo que é diferente àquela narrativa, certo? Bom, então o que vocês vão fazer? Vocês vão produzir uma crônica. Vocês vão produzir uma crônica prestando atenção a estas características aqui. E vocês vão também escolher o tipo de crônica que vocês vão fazer. Geralmente as pessoas, logicamente por não participarem, não trabalharem em algum tipo de segmento, né, profissional, então vão escolher ou a filosófica, certo? Ou a humorística, ou a lírica mesmo. Agora, crônica ensaio e crônica jornalística, só se você já, né, por exemplo, está com interesse em trabalhar em algum tipo de segmento deste, né, então você pode estudar as características em si de como a crônica jornalística é apresentada para então poder produzir uma, certo? Na próxima aula nós vamos ler algumas crônicas para que vocês possam ter ideias referentes à produção delas, beleza? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.